Fala aí galera que é do Treinamento Funcional, meu nome é Bruno, tá começando mais uma mentoria online e na mentoria de hoje fica aqui porque é muito importante. A gente vai falar como você executar o agachamento, os pontos principais que você tem que identificar para conseguir orientar o seu aluno e ele conseguir realizar o agachamento da maneira correta antes de colocar sobrecarga ou alguma carga externa para diminuir o máximo possível o risco do seu aluno se lesionar. Então, aula muito importante. Fica aqui até o final porque vai ser muito importante. Então, vamos seguir o nosso protocolo lá, sempre falando sobre o padrão de movimento de todos os exercícios que a gente utiliza aqui, começando pelo padrão de movimento do agachamento, que é um padrão de movimento dominante de joelho, bilateral, assimétrico. Deixa eu escrever aqui, você também pode anotar se você quiser. Por que dominante de joelho? Sempre que a gente tem algum padrão de movimento de membro inferior, ou ele é dominante de joelho, ou ele é dominante de quadril. Dominantes de joelho são exercícios que a gente tem bastante movimentação no joelho e principalmente no tornozelo em relação ao dominante de quadril. Quando a gente tem um exercício dominante de quadril, a gente não vai ter quase nenhuma movimentação no joelho e pouquíssima ou nenhuma movimentação no tornozelo. A principal articulação para você identificar, conseguir diferenciar um padrão do outro é o tornozelo. Dominante de joelho tem bastante movimentação no tornozelo, dominante de quadril pouca movimentação no tornozelo e minha bateria já está acabando. Então, padrão de movimento do agachamento é dominante de joelho bilateral assimétrico, certo? Como a gente está com o pé fixo no chão, ou seja, a parte distal fixa, e a parte proximal, que é o centro do corpo, em movimento, descendo e subindo, a gente tem um exercício em cadeia cinética fechada. Parte distal fixa, parte proximal em movimento, exercício de cadeia cinética fechada. Deixa eu pegar o meu carregador aqui enquanto eu vou falando com vocês. Então, já matamos aqui o nosso primeiro ponto, que é saber o padrão de movimento e o tipo de cadeia cinética que é feito o exercício. Agora a gente vai para os pontos principais, levando em consideração que o agachamento é um dos exercícios mais executados dentro da sala de musculação, estúdio funcional, qualquer lugar que você vê as pessoas treinando, vai ter alguém fazendo agachamento e, infelizmente, vai ter alguém fazendo agachamento de forma incorreta. São pontos principais que, na verdade, são simples, mas que muitos profissionais acabam esquecendo. Então, vamos lá, vou deixar você ver o vídeo primeiro, para depois já tentar identificar algum erro aí durante o vídeo, e aí depois a gente vai falar sobre os pontos principais, o que a gente tem que ver no nosso aluno, principalmente lateralmente, que é o que o vídeo está mostrando aqui, o que a gente tem que ver no nosso aluno quando ele realiza o agachamento, certo? Esse aqui é o agachamento que está sendo executado, mais ou menos totalmente correto, não está totalmente correto, mas é um agachamento aceitável, vamos dizer assim. Eu já vou falar para você quais erros que eu consigo identificar aqui, não sei se você já conseguiu identificar. Mas, primeiramente, pontos principais. Como que a gente vai fazer para orientar o nosso aluno, para ensinar qual é o processo pedagógico que a gente ensina para ele conseguir fazer o agachamento da maneira correta. Primeiro ponto, deixa eu abrir o bloco de notas aqui também, então eu vou anotar aqui pontos principais. O primeiro ponto é ele colocar o quadril para trás como se ele fosse sentar. Então, colocar o quadril para trás como se fosse sentar numa cadeira, num banco. Esse é o primeiro ponto para você conseguir orientar ele. Segundo ponto, o tronco tem que ficar ereto, ou seja, verticalmente. Ele vai inclinar um pouquinho à frente, mas por conta do movimento natural. Ele não pode cair para frente. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Tronco vertical, e eu já vou te dar uma dica interessantíssima para você passar para o seu aluno. Fala para ele o seguinte, para ele imaginar que ele tem uma lanterna no peitoral, e essa lanterna tem que iluminar sempre para frente e nunca para o chão. Se ele inclinar muito o tronco, a lanterna vai iluminar para o chão. Se ele conseguir manter o peitoral aberto e o tronco na vertical, a lanterna ilumina para frente. Então sempre fala para ele, ó, você tem uma lanterna no peitoral, essa lanterna ela tem que continuar iluminando para frente durante todo o movimento, ou seja, peitoral aberto. Para ele conseguir ter esse peitoral aberto, ele tem que ter mobilidade de extensão torácica, tá bom? A gente não vai falar aqui sobre como corrigir esses erros, senão o vídeo ficaria mais ou menos uns 50 minutos. A gente vai falar só sobre os pontos principais que o seu aluno tem que ter durante o exercício. Então, primeiro é colocar o quadril para trás, como se fosse sentar, mantendo o peitoral aberto, o tronco vertical, orientando o aluno, falando para ele pensar que tem uma lanterna no peitoral dele. Outro ponto, nosso terceiro ponto, extremamente importante, contração
abdominal barra, pode ser ativação do core. O centro do corpo não pode estar relaxado, porque no intuito de querer colocar o quadril para trás e manter o peitoral aberto, se o centro do corpo estiver relaxado, ele vai hiperestender a coluna lombar. É um dos principais erros do agachamento, hiperextensão de coluna lombar. Então eu vou colocar aqui no vídeo para você ver, ó. Sempre que a pessoa for fazer o movimento, presta atenção como o tronco da moça que está realizando o exercício tá vertical, ó. Tá inclinado um pouco à frente, mas as curvaturas fisiológicas naturais dela estão sendo mantidas. Então, se eu relaxo o abdômen aqui, ó, onde está a minha seta, eu vou hiperestender a lombar, porque eu quero manter o meu peitoral aberto. Como eu não tenho contração abdominal, não tenho ativação do core, engajamento do core, consequentemente eu vou ter uma hiperextensão na coluna lombar. E o agachamento é um exercício que tem muita carga em cima da coluna lombar. Se o seu aluno faz hiperestendendo a coluna, na hora que você colocar peso nas costas dele, que na verdade nem deveria colocar se ele faz a hiperextensão ainda, mas vamos supor que você quer progredir com ele e aí põe a barra. Cara, a lombar dele vai pro saco. Você pode ter certeza, porque ele tá perdendo a curvatura fisiológica da coluna lombar, a carga já é em cima da coluna lombar, com a hiperextensão, a carga se torna maior ainda, e aí toda vez que o seu aluno for agachar, ele tem compressão, uma sobrecarga muito maior do que ele aguenta na coluna lombar, e aí mais dia menos dia ele vai ter lesão ou dor. Essa é uma das principais reclamações de dores dos alunos, dores na coluna lombar quando realizam o agachamento, por conta dessa falta de ativação central. Beleza? Então, lateralmente, o que eu preciso ver? Meu aluno colocando o quadril para trás como se ele fosse sentar, peitoral aberto, lanterna iluminando sempre para frente, contração abdominal, centro do corpo ativado para não existir hiperextensão lombar. Outro ponto muito importante que muitas pessoas erram, presta atenção como a moça do vídeo está olhando para frente. Se o meu aluno faz o agachamento olhando para frente, que é um olhar natural do ser humano, toda vez que a gente está olhando para frente. Então, quando a gente faz o movimento do agachamento, a gente quer continuar olhando para frente. Mas se eu faço o movimento olhando para frente, como o meu tronco vai um pouco à frente, eu vou perder a neutralidade da coluna cervical. Eu vou fazer uma hiperextensão da coluna cervical. Então, esse é um erro muito comum também. Então, o quarto ponto principal aqui é deixar a cervical neutra. Ou seja, eu vou colocar a barra aqui também, olhar para o chão. O olhar para o chão não é para o seu aluno abaixar a cabeça. É simplesmente deixar a cabeça natural. Então, deixar que a cabeça acompanhe o movimento do tronco. Conforme ele vai fazendo o movimento, deixa a cabeça, ele vai olhar mais ou menos 1,5 m, 2 metros para frente dele no chão. Não é exatamente para o pé. Ele vai continuar olhando para o chão e é a cabeça que faz ele olhar para o chão e não o olhar. Não é ficar com a cabeça apontada para frente e olhar para o chão. É sempre o olhar junto com a cabeça, olhando mais ou menos 1,5 m, 2 metros para frente, para ele conseguir manter a neutralidade da coluna cervical, certo? Então aqui a gente já tem 4 pontos que o seu aluno tem que realizar. Quinto ponto, é uma dica muito importante para você dar para o seu aluno no começo do agachamento dele, quando ele estiver começando a realizar agachamento, mas no dia a dia é uma dica que você vai utilizar muito, que é jogar o peso no calcanhar. Jogar o peso no calcanhar e detalhe, sem tirar a ponta do pé do chão. Por que ele vai jogar o peso no calcanhar? Para ter exatamente aquele movimento de quadril que eu falei para você no começo do vídeo. Então ele vai jogar o quadril para trás, jogando o peso no calcanhar, para ele ter um equilíbrio melhor, para o centro de gravidade dele se estabelecer melhor e não jogar o peso na ponta do pé. Muitas pessoas realizam agachamento com dominância, mantendo o peso só no joelho, que a gente diz, não consegue distribuir o peso entre joelho e quadril, jogando o peso somente na ponta do pé, às vezes até tira o calcanhar do chão. Dessa forma, nosso centro de gravidade vai muito para frente e o centro de gravidade é o que deixa o corpo equilibrado. Nosso centro de gravidade vai muito para frente e nosso aluno acaba perdendo o equilíbrio. Então, para a gente ter um centro de gravidade mais bem estabelecido, um equilíbrio melhor, peso no calcanhar sem tirar a ponta do pé do chão, porque eu tenho que ter estabilidade do arco plantar, e eu só tenho estabilidade do arco plantar quando a planta do meu pé está inteira no chão, certo? Aí eu consigo ter uma estabilidade, mas sempre jogando peso no calcanhar. Presta atenção, né, na moça que está realizando, como o pé dela está para fora, certo? Muitas pessoas fazem o agachamento dessa forma porque fica mais confortável por conta da falta de mobilidade no tornozelo. Se o seu aluno, quando vai fazer a movimentação do agachamento,
começa com o pé apontado para frente e naturalmente ele vai jogando para fora, que é o pé de pato que a gente chama, ele tem falta de mobilidade no tornozelo. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro diminuir um pouco a amplitude do movimento do agachamento para conseguir trabalhar essa estabilidade de joelho, que é manter o joelho alinhado com a ponta do pé, sem virar o pé para fora. Ou seja, também trabalhando a mobilidade no tornozelo. Então, o ponto principal, um dos pontos principais, né, que aqui a gente já está no sexto, é manter calcanhar e ponta do pé alinhados. Aí deixa eu colocar aqui, ó, pé, ponta do pé apontando para frente. Assim eu vou conseguir manter o meu joelho alinhado com a ponta do pé, porque se eu jogo o pé muito para fora, fica mais difícil ainda alinhar o joelho com a ponta do pé. Isso, na verdade, é uma progressão, que é o agachamento sumô, que a gente afasta bem um pé do outro, ou seja, faz uma rotação de quadril externa bem grande, mas aí o joelho continua acompanhando o movimento do pé, continua alinhado com o pé para eu ter uma estabilidade de joelho legal e se torna um pouco mais complicado. Então, no começo, coloca a ponta do pé do seu aluno alinhada com o calcanhar apontando para frente, sem virar o pé para fora, mesmo que ele diminua a amplitude e mesmo assim ele vai estar trabalhando mobilidade do tornozelo. Então, eu prefiro fazer dessa forma porque, além de trabalhar a mobilidade no tornozelo de forma isolada, eu também estou trabalhando essa mobilidade do tornozelo dentro do padrão de movimento, que é o exercício de agachamento. Então, eu acho muito importante fazer dessa forma. Se você perceber aqui, ó, mesmo de lado, para a gente identificar se a pessoa está tendo estabilidade no joelho durante o agachamento, é interessante que a gente analise frontalmente o exercício. Mas mesmo de lado aqui nesse exercício, eu consigo perceber que essa moça não tem estabilidade no arco plantar também e também no joelho, porque o joelho dela está mais para dentro do que a ponta do pé e a planta do pé não está totalmente estabilizada no chão. Então aqui, ó, eu tenho uma falta de estabilidade no arco plantar com uma pisada pronada, consequentemente uma falta de estabilidade no joelho, e isso não está atrapalhando o resto do movimento. Mas provavelmente quando a gente colocar mais carga, esse joelho valgo, que é o joelho mais para dentro, vai aumentar e aí a chance dela se lesionar ou desenvolver dor é muito grande. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que corrigir o padrão de movimento antes de acrescentar carga, antes de progredir. Seu aluno tem que dominar o exercício. Então, o agachamento livre é o nosso exercício de fase 1 do dominante de joelho bilateral simétrico. Então, meu aluno só vai para a fase 2 quando o agachamento estiver assim, totalmente dominado por ele conseguir realizar o agachamento da maneira correta, certo? Então, vamos revisar aqui os pontos principais, que agora eu vou dar a principal dica, que poucas pessoas falam sobre isso, mas é que é o mais importante para você identificar se o seu aluno está executando o exercício da maneira correta. Então, primeiro ponto, colocar o quadril para trás, como se fosse sentar num sofá ou numa cadeira. Esse exercício de sentar em um banco ou só encostar o glúteo no banco também é interessante, é um exercício educativo para ensinar o seu aluno, se ele não tiver uma consciência corporal muito boa. Tronco vertical, lembra, peitoral sempre aberto, com a lanterna iluminando sempre para frente, essa orientação é legal para o seu aluno entender, mas com contração abdominal, ativação do core, para não existir hiperextensão da coluna lombar. Então, eu ficar com o peitoral aberto, mas a coluna lombar hiperestendida, não serve. Eu preciso manter as curvaturas fisiológicas naturais da coluna por completo. Aí eu tenho deixar a cervical neutra, porque muitas pessoas agacham olhando para frente, e aí como o tronco inclina um pouquinho para frente, eu perco a neutralidade da curvatura da coluna cervical. Jogar o peso no calcanhar sem tirar a ponta do pé do chão, porque eu preciso dessa estabilidade do arco plantar, mas jogando o peso no calcanhar, o meu centro de gravidade vai ficar mais bem estabelecido e o equilíbrio do meu aluno vai melhorar. Manter calcanhar e ponta do pé alinhados para não deixar que essa disfunção, essa compensação aconteça de rotacionar o pé para fora por conta da falta de mobilidade no tornozelo. Então, se for necessário diminuir um pouquinho a amplitude de movimento, tudo bem, mas é legal você trabalhar a mobilidade de tornozelo dentro do padrão de movimento. E aí, o último ponto, que é o ponto mais importante, é o seguinte: prestem atenção quando a pessoa está de pé. Deixa eu pegar uma hora que ela está de pé aqui. Quando a pessoa está de pé, a gente tem um alinhamento entre o ombro e o médio pé, que a gente chama, que é o meio do pé. Se você seguir a minha seta aí, ó, a partir do ombro para baixo, você percebe que a gente tem uma linha reta até o médio pé, certo? Isso é a neutralidade, ou deveria ter. Sempre que a pessoa está de pé, essa linha do ombro para o chão tem que dar no médio pé, certo? No meio do pé.
Isso é a neutralidade do corpo. E quando o nosso aluno estiver executando o movimento, durante toda a amplitude do movimento, essa linha tem que se manter. Então, se ele desceu tudo, se ele fez um agachamento profundo, se ele fez meio agachamento, independente, a linha do ombro para baixo tem que dar no médio pé. Só que mantendo os outros pontos que eu falei para você. Não adianta essa linha se manter no médio pé com hiperextensão lombar, com hiperextensão da coluna cervical, falta de estabilidade no centro do corpo, joelho valgo. Eu preciso manter todo o padrão que eu falei para você até agora e a linha reta do ombro para baixo dando no médio pé. Vamos ver aqui se em pé a gente já viu que deu certo. Vamos ver quando ela chega lá no ponto mais profundo do agachamento para ver se essa linha dá certinho. Parei no ponto mais profundo, vamos verificar agora, ó, do ombro para o chão, um pouquinho para frente. Percebem? Então, o que eu consigo identificar que ela perdeu esse alinhamento entre o ombro até o médio pé? Igual eu falei pra você, ela tá jogando peso no joelho, tá quase tirando o calcanhar do chão. Presta atenção no pé dela, quando ela começa a agachar, como ela concentra a força na ponta do pé. Presta atenção, ó, ela concentra a força na ponta do pé, então por isso o tronco dela tá indo pra frente. Mas é uma regra básica e poucas pessoas falam sobre isso. Então, linha reta do ombro para baixo deve terminar no médio pé. Se você conseguir seguir todos os outros pontos e a linha do ombro tiver, você traçar uma linha para o chão e essa linha tiver no médio pé, na parte mais profunda do agachamento do seu aluno, matamos o agachamento, seu aluno está fazendo o agachamento da maneira correta, certo? Ainda tem alguns outros pontos principais no olhar frontal, que é manter o joelho alinhado com a ponta do pé, não perder nivelamento pélvico, algumas outras coisas, mas se você conseguir ensinar isso que eu passei para você no vídeo de hoje para o seu aluno, você pode ter certeza que assim, 95% do agachamento ele já está fazendo da maneira correta. Fechou? Então, esse foi o nosso vídeo, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha curtido. Agachamento é um exercício muito importante para o nosso dia a dia. Todo mundo precisa do agachamento, desse movimento, desse padrão de movimento. Então a gente não pode parar de fazer com o nosso aluno, mas quando a gente faz, a gente tem que fazer da maneira correta. Senão é melhor não fazer, senão a gente vai estar aumentando o risco de lesão do nosso aluno. Fechou? Então, utilize o que você aprendeu nesse vídeo aqui. Tenho certeza que você vai ter muito resultado e o movimento do seu aluno vai melhorar demais. Certo? Tamo junto, até a próxima e forte abraço.